Olá, bem-vindos, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós estamos com mais um episódio falando sobre as criaturas fantásticas e como transformá-las em criaturas biológicas. Você que já está aqui há bastante tempo já sabe como que funciona, mas caso você esteja aqui pela primeira vez e não sabe como funciona, a gente vai conversar como transformar a criatura, trazendo algumas características que ela tem e fazê-la se tornar mais biologicamente real, pegando algumas referências, pegando algumas histórias e com algumas descrições feitas na antiguidade e assim transformando e justificando com meios biológicos mais reais possíveis. Eu vou deixar aqui a playlist com as criaturas que a gente já conversou e deixa aqui nos comentários qual é uma próxima criatura que você gostaria de fazer. Então, quer saber mais sobre os Cerberus e como transformá-lo numa criatura biológica? Então sim, bora! Então, pessoal, a gente conversa um pouquinho falando esse bate-papo mais descontraído, tentando justificar da melhor maneira possível como pode transformar uma criatura mitológica e todos os seus grandes poderes em criaturas biológicas. Obviamente, quando a criatura possui poderes mágicos, ele é um tanto mais complicado, porque você precisa justificar alguma coisa, porém, se é uma criatura mais biológica, mais no tete-a-tete, fica aí um pouco mais tranquilo. E hoje no episódio uma coisa bem legal, como nós iremos falar sobre Cerberus, que ele é um cachorro, eu trouxe também algumas informações a mais com o meu amigo Fernando. Ele é um adestrador, ele é muito inteligente, além de ser um puta nerdão legal que nem a gente que gosta dessas criações fantásticas, tanto que eu já estou marcando com ele pra gente falar um pouco mais sobre essa questão de cachorro, adestramento e transformar isso em algo mais fantástico dentro do seu universo. Gostou? Então já deixa o like aqui, já se inscreve no canal, porque logo logo teremos essa incrível conversa. Então, para lá conversar um pouco mais sobre o cérebro e as suas especificidades. Então, galera, primeiro eu queria começar falando sobre as estruturas dos cérebros. Fazendo algumas pesquisas, a gente vê como de uma maneira mais tradicional o cérebro possui três cabeças, só que alguns consideram que existe o cão de duas cabeças, colocando como um outro nome, o Orthrus, por exemplo. Diz que com a sua relação direta familiar com a quimera, com a hidra, a sua genética ela é um tanto complicada assim. Algumas referências dizem que o Cerberus pode ter mais do que três cabeças, podendo variar até 5 cabeças. Então, considerando que a gente pode ter cães infernais de 1, 2, 3, 4, 5 cabeças, vamos ver assim que eu consideraria que o nosso cérebro possui cromossomos instáveis. Obviamente a gente pode considerar que sim, cada cérebro de cabeça diferente, cada cérebro de quantidade de cabeças diferentes poderiam ser espécies ou raças diferenciadas, mas vamos considerar primeiramente nesse balaio criaturas que cães infernais mais relacionados como o Orthrus de 2 cabeças e o cérebro de 3, ou possíveis outros cães com 4, 5, 6 e assim por diante, serem Cerberus. Então vamos considerar que o cérebro possui um cromossomo instável, mas por que raios eu acho que poderia ter essa instabilidade de variação? Quando a gente estuda o cromossomo humano, a gente sabe que cada um dos pares cromossomais possui as suas funções. Quando existe a falta de algum, pode ter um problema que seja ao ponto de não conseguir nascer a criatura, no caso o ser humano. Caso aconteça uma duplicação, como por exemplo o tríplice do cromossomo 21, do cromossomo 15, do 13, podemos ter diversas patologias, às vezes apenas o suficiente de perder um pequeno pedaço de uma perna ou de um braço de um cromossomo pode ser responsável por ter alguns tipos de doenças. Então, dependendo da quantidade de cromossomos, da falta dele e da importância dele, nós podemos ter diversas características diferentes, como por exemplo no cromossomo 1, que o cromossomo 1 ele tem a função de desenvolver e formar órgãos do corpo. Isso obviamente dentro do humano. Mas vamos considerar que o cérebro possui um cariótipo bem parecido com o do ser humano, então a gente poderia considerar que pelo fato desses cromossomos serem instáveis, esse cromossomo 1 pode ser instável, fazendo com que a quantidade de cabeças do cérebro possa ser variável, tendo uma, tendo duas, tendo 3, 4, 5 e assim
variavelmente dependendo do tipo de genética. Podemos considerar e bater o martelo aqui a gente que caso aconteça algo mais do que 3 cabeças é considerado uma anomalia genética inviável para o cachorro. Então com isso faça com que aconteça partos talvez não bem sucedidos, pode ter algum tipo de natimorto. Então vamos fechar dessa forma, bater o martelo, já que a gente está batendo um papo aqui e a gente está tentando criar uma criptozoologia mais pautado, então vamos considerar dessa forma que cérebros com 4 cabeças ou mais são considerados inviáveis, mesmo que eles cheguem à fase de desenvolvimento, não chegam até os seus finalmente ou nascendo morto ou nascendo com diversas dificuldades, não chegando na fase adulta. Então, considerando isso aí, a gente pode considerar que o cachorro Cerberus possui esse cromossomo meio instável, fazendo com que ele tenha essa variedade de 1 a 3 cabeças. Um outro ponto interessante é que no cromossomo 9 são responsáveis por controlar funções do organismo e contém também informações específicas do relacionamento com o nosso corpo, desde cor de olhos, estaturas, por exemplo. Então a gente pode considerar que também, pelo fato do cérebro poder ser em algumas mídias um cachorro gigantesco, em outras mídias ser um cachorro de menor porte, podemos considerar que sim, existe essa variedade de tamanhos pela inconsistência ou instabilidade do cromossomo 9. Então com isso, pegando essa instabilidade do cromossomo 1 mais essa instabilidade do cromossomo 9, podemos ter diversos tipos de tamanhos de cachorros com variedades de cabeças. E por essa instabilidade faz com que algumas coisas aconteçam também na cabeça do cachorro, obviamente considerando que outros cromossomos também podem ser instáveis, podemos considerar que os comportamentos e as fisiologias do cérebro possa ser algo um tanto complicado. Talvez seja esse um dos motivos de Hades ter escolhido esse tipo de espécie para guardar o inferno, porque pela grande variedade que tem de diversas espécies, diversos genes, diversas probabilidades, pode ser que ele encontre dentre essa grande maioria de cachorros um que seja perfeito para o seu trabalho, que vamos dizer assim, é um trabalho um tanto ingrato, tanto para o animal quanto para aqueles que seriam os clientes de Hades. Então eu acho bem interessante a gente já começar, porque quando a gente falou sobre as outras criaturas, a gente disse mais sobre a questão comportamental, alguns mais no quesito fisiológico. A gente não tinha entrado mais especificamente na parte genética, porém, eu achei legal que o cérebro traz essa possibilidade, por ser encontrado em diversas mídias com variedades, para a gente não fazer diversos subtipos, diversas subespécies, ou morfespécie, que eu acho uma das coisas mais preguiçosas para os biólogos chamar de morfoespécie. Morfoespécie basicamente seria uma espécie de diversos formatos diferentes, é considerada a mesma espécie. É muito comum isso, feito principalmente na na paleontologia, porque às vezes não consegue identificar que tipo de criatura é essa, então é uma morfoespécie de um alossauro. Quer dizer, parece um alossauro até que diga o contrário, vai ser um alossauro. Então, poderia a gente considerar que o cérebro, com todas essas variedades, poderiam ser morfoespécies, porém, eu gostaria de mais trazer que a espécie mesmo vai de 1 a 3 cabeças, alguns até podem considerar que 2 sejam outros, e com isso uma outra espécie, uma subespécie, porém a gente faz dessa forma, e animais com 4 ou mais seriam deformações por causa da sua instabilidade genética. Então, considerando esse fator de que o comportamento dos cérebros ele é um comportamento um tanto diferente, a gente pode considerar que o fato do cachorro possuir 3 cabeças, ter diferentemente funcionamentos do corpo, além dessa variedade cromossomal do 1 e do 9, a gente pode considerar que pode ter cérebros que possuem cabeças de cachorros diferentes. Por exemplo, um cérebro com uma cabeça de poodle, com uma cabeça de bulldog, com uma cabeça de rottweiler, ou 3 cabeças iguais. Essa deformação genética, essa instabilidade genética pode trazer esse tipo de coisa diferente. Por isso, eu entrei em contato com o Fernando, meu amigo adestrador, que tem um puta conhecimento de comportamento animal, principalmente de cachorros, que é o que ele faz no seu dia a dia, e com isso a gente teve uma conversa rápida que ele pudesse me ajudar
a encontrar algumas formas de deixar esses comportamentos utilizando, obviamente, os cachorros que ele tem mais acesso, porque vamos considerar que às vezes uma literatura pode ficar um tanto complicada, porque como 90% dos comportamentos estão relacionados à genética do cachorro e 10% relacionado ao meio que ele está envolto, obviamente, dependendo do país, da região, do clima, do adestrador, do ambiente, pode modificar alguns fatores da mesma forma que a genética, dependendo de como é a linhagem daquele cachorro. Então, considerando que nós temos aí 90% de genética, que seria ótimo para o nosso cérebro, porque ele possui uma instabilidade cromossomal, e 10% em relação ao ambiente, que no nosso caso é o inferno, ou regiões mais infernais, podemos encontrar uma grande variedade de cachorros diferentes que possa comprometer esses fatores. Então, o que acontece? De uma forma geral, diz a história que quando os mortos adentram o inferno, o Cerberus ele é muito receptivo. Ele gosta que os mortos passem por ele indo para o local certo. Porém, quando alguém tenta voltar, ele tem um comportamento ultra agressivo, fazendo com que esses seres se arrependam de ter fugido. Obviamente, existem grandes heróis e grandes personalidades da mitologia grega que conseguem voltar passando por Cerberus, porém isso aí já são outros 500. De uma forma geral, nós temos um cachorro muito companheiro que faz festa quando o seu dono chega, mas da mesma forma, um cachorro ultra agressivo de que quando é pedido e assim acontece dos mortos tentarem fugir, ele é bem agressivo, ficando de uma maneira bem cabulosa. Então, eu perguntei pro Fernando, você que tem uma grande variedade de cachorros, tanto na prática quanto alguns nos seus estudos, como você poderia sugerir para mim alguns animais que pudessem ser... Animais não, né? Umas raças que poderiam ser considerados grandes companheiros, que entendem a importância do trabalho, ou que têm uma genética agressiva. Porque, obviamente, como eu disse para vocês, a gente pode considerar que qualquer cachorro que a gente encontrar, dependendo do meio que a gente está, ele pode ser um cachorro ultra agressivo. Porém, como estamos falando de genética, eu pedi para ele que me ajudasse mais com genéticas de maior propensão de agressividade, de territorialismo, ou coisas nesse ponto que fizesse mais sentido para o nosso cachorro, o nosso cérebro biológico. Então ele trouxe assim, pedindo que essa separação, depois ele me mandou um áudio gigantesco com vários exemplos, explicações, eu achei maravilhoso. Daí eu falei assim, puta, ele gosta de falar. E ele falou de Pokémon no exemplo deles, citando o Arcanine. Eu falei, perfeito, vou chamá-lo para fazer um podcast. Então, caso vocês queiram saber mais sobre adestramento e como a gente pode utilizar isso no nosso mundo fantástico, se inscreve no canal, porque logo logo vai aparecer esse episódio e você não pode perder. Então ele disse que, por exemplo, 3 raças de cachorros que são ótimos para ter uma grande festa e eles têm um prazer imenso de estar junto das pessoas e dos seus donos. O primeiro é o pastor belga Minois, o Border Collie e o Golden, que são 3 cachorros que você vê que são cachorros grandes, que teriam uma grande imponência, até que cérebro faria todo sentido ter esse tipo de estrutura, e por gostar faria uma referência direta, perfeita para um comportamento mais dócil dos cérebros quando está chegando. Como considerando que o nosso cérebro possui 3 cabeças, poderia, por exemplo, dentro de uma dessas cabeças ser de um pastor belga, poderia ser um Border Collie, poderia ser um Golden, que teria esse comportamento, e pelo fato de ter 3 cabeças que controlem um corpo só, num momento mais de assertividade, as conexões neurais daquela cabeça seria responsável por controlar e trazer essa felicidade. Aí existe também o que o Fernando disse como cães de trabalho, que é aquele cachorro que entende a importância do trabalho, que ele entende que momento de festa é festa, momento de trabalho é trabalho, e entende que trabalhar não é apenas fazer a função dele, mas parar em alguns momentos e fazer a ordem do seu dono especificamente. Então, a ordem dos Cerberus é deixar a galera entrar e não deixar a galera sair, fazendo de tudo para que não deixe sair. Então, ele sabe qual é o momento de festa e sabe qual é o momento de trabalhar, e tem essa, como o Fernando gostou de dizer,
ele não é um cachorro egocêntrico, um cachorro que se sente superior. Um cachorro que se sente superior muitas vezes não entende o que significa o trabalho, porque ele olha e fala assim, eu posso fazer isso a qualquer hora porque eu sou um fodão, então não vou fazer agora. Cachorros que entendem a função do trabalho, eles olham e são confiantes e falam, vou fazer agora porque eu consigo fazer e eu preciso fazer. E o exemplo que ele deu que pode atender essas necessidades é o Mali, o pastor alemão, o Border Collie e o Golden também. Então a gente pode considerar desses fatores que essa segunda cabeça poderia ser de um Mali, um pastor alemão, um Border Collie ou o de um Golden, fazendo essa mescla com a outra cabeça, criando. Então, considerando, por exemplo, que o Golden considera essas duas, a gente poderia construir por exemplo, um cérebro gigantesco com 3 cabeças de Golden. Ele não é tão agressivo, mas já considerando que exista essa variedade cromossomal, poderia ser dessa forma. Mas se você quiser trazer diversidade, poderia colocar, por exemplo, um pastor belga numa das cabeças, um Mali na segunda cabeça e um cachorro agressivo na terceira cabeça. Aí eu perguntei para ele, então, Fernando, como a gente pode dizer geneticamente quais são os cachorros mais agressivos? Ele falou assim que, obviamente, estereotipadamente, tem diversos cachorros que são considerados agressivos, mas geneticamente, muitas vezes, por exemplo, os que eu vou dar exemplo agora, como o Chow Chow, o Shar-Pei ou o Bulldog inglês, muitas vezes ele tem uma genética mais propensa. Então, se você pega, por exemplo, um cachorro estereotipadamente agressivo e um Chow Chow, e colocar dentro de um ambiente amigável, a maior probabilidade de uma agressividade vai ser mais, por exemplo, de um Chow Chow, porque ele possui uma genética diferenciada mais agressiva. Obviamente, se for tratado com amor e carinho, o cachorro nunca será agressivo. Porém, se nós considerarmos probabilisticamente, considerando apenas o fator genético, os 3 melhores que ele disse, melhores que na verdade entram dentro dessa categoria, obviamente cachorros agressivos não são legais, porque se der alguma merda ele vai te atacar. Ele disse, por exemplo, que um dos piores ataques que ele já recebeu ao ponto de ser muito perigoso para a própria saúde dele foi de um Chow Chow, que ele teve uma mordida e machucou pra caramba e foi um dos mais perigosos que ele teve. Um Chow Chow, e ele trouxe uma curiosidade que eu achei bem legal, que na época da antiguidade, os Chow Chow eles eram amarrados na cintura dos mongóis e no meio da guerra, quando o inimigo era batido, o Chow Chow ia lá e mordia a cara da pessoa e destraçava a pessoa, que é perfeito para o nosso cérebros. O cérebro tem a função de, se uma pessoa tenta voltar por ele, ele dilacera de toda e qualquer maneira. Então, considerando essa premissa aí do Chow Chow, seria perfeito. O Shar-Pei é um cachorro ultra territorialista, egocêntrico pra caramba, agressivo pra caramba, então talvez ele entraria nesse fator. E o Bulldog inglês, por ter passado muitos anos em rinha inglesas, a sua genética ela foi escolhida para cada vez ser mais agressivo e assim ser mais forte dentro das rinhas. Então, como o melhoramento genético muitas vezes é feito a partir da seleção artificial, onde você escolhe essa fêmea mais agressiva que os outros, esse macho mais agressivo que os outros, pega esses dois, forma sua ninhada, vai ser uma ninhada mais agressiva e assim vai intensificando e escolhendo genes artificialmente. Então, considerando que são cachorros que, além de ter dado origens a outras sub-raças que estão consideravelmente agressivas e tem toda essa escolha genética durante muitos anos dentro das rinhas inglesas, o Chow Chow, o Shar-Pei e o Bulldog inglês são cachorros ótimos para fazer esse processo e ter essa terceira cabeça agressiva. E ele disse que caso você queira considerar cachorros de guardas ultra eficientes, pastor alemão e o pastor belga Malinois. Então, a gente considera isso, e ele falou assim, caso você queira, já que você está falando sobre cachorro e está falando sobre esse tipo de criatura, coloque também um mastim tibetano, que parece um putar canine. Aí eu joguei no Google para saber o que era um mastim tibetano, eu falei, caramba, que cachorro cabuloso, que cachorro maravilhoso, lindo, incrível. Falei, perfeito, então, fazendo aí, colocando o nosso incrível Cerberus, ter um corpo de um mastim tibetano com 3 cabeças, um de um bulldog inglês, um de um golden, o outro, por exemplo, de um pastor belga malinois, seria perfeito, assim,
considerando essa diversidade. Obviamente poderia ter 3 cabeças iguais, porém com a personalidade e a genética dessas cabeças, considerando então essa instabilidade. Então eu gostei bastante desses comportamentos, como a gente pode trazer e muitas vezes referenciar. Mas aí o ponto seria como a gente pode alimentar, como seria um alimento desse tipo de animal. Uma coisa interessante é que muitas vezes a gente considera que quando um animal precisa se alimentar, ele pode ser um animal carnívoro, um animal herbívoro, um animal onívoro, perfeito. Se fosse uma planta, faria fotossíntese ou quimiossíntese, dependendo da sua necessidade. Considerando que o cérebro precisa de proteínas, eu considero que ele entraria muito mais num fator de canibalismo do que num fator de comida de humano. Por exemplo, se você pega um animal que não tem um outro animal X como a sua principal cadeia alimentícia, talvez se você o alimentar com aquilo, ele comece a pegar um gosto e na hora vai ser um tanto complicado. Por isso que se você considera que o cérebro fosse alimentado com carne humana e ele realmente pegasse o gosto, poderia ser facilmente, quando passasse os humanos num momento um pouco mais de fome, ele atacasse os humanos de uma maneira bem, vamos dizer assim, não bem controlada e fazendo com que aqueles seres não fossem levados para a pena correta e com isso pudesse dar algum tipo de problema. Então, considerando isso, a gente pode considerar realmente que seja um canibalismo. Mas eles comeriam eles entre si? Na verdade, eu consideraria muito mais um canibalismo seletivo. Como existe essa diversidade genética e muitas vezes essa incompatibilidade genética por essa instabilidade cromossomal, pode ser que é muito comum acontecer de nascer com grande frequência esses animais mais defeituosos e de uma maneira de poupar outros fatores ou até mesmo poupar os filhotes que são mais geneticamente estáveis, a alimentação seja desses fetos ou desses animais que sejam mais defeituosos. Por algum motivo, nasceu, mas não nasceu tão bem, mas nasceu tranquilo. Chega mais para frente, acontece um problema, então existe essa alimentação proteica por canibalismo seletivo, não o fato de comer humanos. A gente pode perguntar, mas beleza, e como seria um resto da alimentação? Seria apenas isso? Existem outras plantas que o animal também pode se alimentar, como por exemplo, ele pode se alimentar de menta. Mas por que menta especificamente? Dentro de uma das mitologias, a ninfa Minte, onde tem nessa... tem uma história que fala sobre diretamente, não vou entrar muito nos detalhes, porém, a Minte, que era uma ninfa, foi transformada em menta. Então pode ser que exista menta nessa região, que seja uma das formas de alimentação dele. E existe também uma planta chamada Abrótea, que é a Asphodelus ramosus, que pode ser que seja uma das outras formas de alimentação desse animal, porque ela é uma da flor preferida dos ornamentos de Hades e usava para deixar bonito e entregar para Perséfone, sua esposa. Então acredito que a alimentação do cérebro pode gerar em torno dessa proteína, mas essa parte mais proteica a partir desse canibalismo, e a alimentação da menta e da abrótia, que seja o mais comum. Obviamente deve existir outras, porém, usando de uma maneira mais bem referenciada, seria essas 3. Então, pessoal, agora a gente vai adentrar no nosso livro que eu sempre gosto de trazer para vocês, que é o The Resurrectionist, The Lost Work of a Doctor. O que acontece? Ele traz essa premissa, o artista, ele tenta deixar a criatura mais biológica, e tanto já começamos algo bem interessante, porque nós temos aqui uma cabeça, outra cabeça, e a terceira cabeça, obviamente, estamos falando de um cérebro, porém, são cabeças que têm uma morfologia diferente, então ele já pode estar considerando que exista sim esses fatores de diferenciação entre as cabeças. O rabo dele é um rabo um pouco mais serpentoide, mas no quesito que a gente está trabalhando não tem tanta diferença. Então, Canisades, já gostei pra caramba. Canis, que ele é o gênero do cachorro, do lobo, né? O Canis lupus, o Canis domesticus, e no caso aqui nós temos o Canis Hades. Já pegando aqui, Animalia, vertebrata, já batendo aqui do gente já sabem o que eu quero dizer aqui. O Equinide vem de Equidna, que vem da origem do nosso cérebro. O cérebro ele é filho de Equidna com Tifão. E
o que a gente traz aqui? Família Canidae, gênero Canis e no final Canis Aedes. E uma curiosidade que eu queria trazer para vocês é que aqui o Praesidium vem do latim que significa proteção. Então a ordem proteção eu acho bem legal. Obviamente, se a gente for parar para ver, não existe uma relação direta dentro da categoria morfológica que a gente está falando, porém ele está considerando que aqui existe essa ordem chamada Praesidium, proteção, que faz todo sentido. Então bora lá falar um pouquinho mais sobre a anatomia dele. Aqui já começa, obviamente, com a estrutura de um cachorro tradicional. E o que acontece? O que eu achei interessante é que, se você for pegar aqui a cauda dele ela tem a morfologia de cauda de serpente. Então estamos considerando aqui um animal que possui rabo, né? Essa cauda de serpente que faz todo sentido com os músculos trazidos aqui no final. E é bem interessante porque nós temos aqui as três cabeças, já com alguns músculos já sendo mostrado, e com isso você já percebe essa diferença entre as três tipos de cabeça. Talvez a terceira cabeça não necessariamente, porque a do meio está tampando. Talvez seja uma cabeça como o do Drill, que possui três tipos de cabeças diferentes, com personalidades diferentes, apesar de ser a mesma cabeça, ou pode realmente ser cabeças diferentes. Então fica aí a referência, ou num estilo mais do Drill, para aqueles que conhecem Pokémon, que são cabeças iguais, porém com personalidade mais de boa, mais triste e mais raivosa, ou três formatos de cabeças diferentes, cada um sendo um tipo de raça que poderia criar a partir dessa conexão. E aqui mostra essa estrutura. E é bem interessante porque por ter três cabeças aqui também, pode ser que aqui o arco da última vértebra cervical seja bem parecido com o das quimeras, considerando que as quimeras são irmãs dos cérebros a partir da mesma mãe. Talvez faça sentido ter essa mesma estrutura genética, possuindo, por exemplo, a mesma família ou a mesma ordem. Já a gente vê aqui, e é bem interessante que, apesar de não ser possível ver isso de uma forma, vamos dizer assim, lógica, não tem como falar que é possível perceber a personalidade da pessoa a partir da estrutura craniana. Mas é bem interessante que, se você for olhar para cá, esse aqui, a partir de um mimetismo, a partir de uma ideia de aproximação, parece ser um cachorro, uma personalidade muito mais alegre do que essa aqui. Essa parece um pouco mais de boa, meio que parece que ela tá meio desconfiada de uma coisa. Esse aqui tá super alegrão. Isso aqui tá totalmente lateral, não daria para trazer alguma ideia. Mas você já percebe que existe essa referência, talvez, dessas três personalidades a partir das três cabeças. Não existe uma grande diferenciação aqui, considerando o fato de que o Cerberus ele é um animal muito clássico como um cachorro. Tanto aqui é possível perceber exatamente a estrutura anatômica de um cachorro, aqui as estruturas musculares funcionam da mesma forma, e aqui a estrutura óssea de uma maneira geral também, não tendo uma grande diferença entre um cachorro tradicional e um cachorro modificado, como por exemplo o Cerbero. Obviamente a parte de pescoço e a conexão da última cervical com a primeira torácica faria todo sentido essa diferenciação aqui, principalmente na parte cervical, porém uma estrutura como um todo, obviamente como o rabo não é serpentoide, aqui ele até utiliza de músculos serpentoides aqui para fazer sentido, mas de maneira geral nós temos a estrutura básica de um cachorro. E é bem interessante aqui que, nesse caso desse formato, nós temos aqui três cachorros com a mesma cabeça. E no caso aqui, nós teríamos três cachorros com cabeças diferentes. Mas por que não pode ser que seja cabeças iguais, porém esse aqui está em forma alerta e esse está na forma descansar? Não necessariamente, porque você pode ver que o formato é bem diferente. Já no caso aqui, nós temos cabeças com formatos iguais. É bem interessante porque o que acontece? Muitas vezes, quando a gente estuda anatomia, a gente percebe que os corpos são de pessoas diferentes. Mas todos eles vão possuir os mesmos órgãos? Não, se a gente considerar macho e fêmea. Mas o restante é tudo igual.
Obviamente, muda um pouco aqui, um pouco ali, dentro das normalidades anatômicas. Obviamente, se a pessoa tem algum tipo de patologia, aí que realmente é interessante ver como a patologia funcionaria de uma forma mais macro. Então, já considerando dessa mesma forma, nós temos a biópsia de várias espécies, sendo aqui de um cérebro que mostra que sim, é possível existir cérebros com 3 cabeças compartilhadas da mesma genética, ou como foi mostrado na espécie mais de cima, com 3 gêneros diferentes, não gêneros que eu digo no fato de ser, né, macho, fêmea, etc., mas sim de raças diferentes, que a gente possui estruturas anatômicas diferentes. No caso aqui, nós temos 3 cachorros que possuem a cabeça com a mesma raça. E aqui, novamente, como a gente pode perceber, existe essa mesma ideia que tem aqui sobre o quesito dessa união cervical e torácica com essa incrível vértebra aqui, esse arco que é juntado essas 3. Então, da mesma forma, como eu disse na quimera, existe sim provavelmente uma fragilidade aqui. Ah, mas Rafa, qualquer um pode ser frágil aqui nessa última vértebra que liga a torácica com a cervical. Sim, mas considerando a pressão que ela sofre de 3 estruturas cranianas em um único osso irregular, que vai se juntar com outra composição de estrutura óssea, que a gente pode ver aqui, cervical, 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 torácica, e nós temos uma terceira vértebra aqui, não uma terceira vértebra especificamente, mas uma vértebra que junta essas 3 estruturas. Então a pressão muscular, a pressão que existe em cima desse osso deve ser algo gigantesco. Passando por aqui, a gente até novamente percebe a união dessas estruturas com o tendão. Então, considerando que existe uma estrutura que passe essas fibras musculares juntamente com o tendão, essa parte deve ser uma parte que sofre muita pressão, tanto uma pressão biológica relacionada ao quesito de estrutura, como uma pressão mecânica pelo fato de ser a união entre as 3 cabeças. Provavelmente, considerando essa morfologia e vendo também essa estrutura óssea, esse posicionamento muscular e obviamente esse posicionamento ósseo, considerando ainda mais aqui vista de lado, provavelmente as cabeças laterais devem ter movimentos muito mais, vamos dizer assim, contidos, que tem a menor contenção pelo fato de que tem uns músculos mais laterais e pouco de espaço, e provavelmente a cabeça do meio deve ter maior movimentação. Com isso, eu acredito que a cabeça que se alimenta, que tem um processo mais alimentício, seja a cabeça do meio, porque seja mais fácil de fazer essa movimentação, enquanto as outras ficam no seu trabalho. Com isso, teria mais esse comportamento de autoproteção, até mesmo de serviço, caso a gente já considere um cachorro de comportamento mais de trabalho, ou até mesmo agressivo, dependendo do jeito que for, dependendo da personalidade de cada uma das cabeças. Uma é mais de boa, então é ela que come, a cabeça agressiva está de um lado, a cabeça do trabalho está no outro lado, então ficaria essas funções, enquanto uma alimenta, a outra está fazendo essas funções. Então eu acredito, ainda mais vendo aqui lateralmente, deve ter uma movimentação muito reduzida a partir dessas cabeças laterais e a maior aqui na cabeça. E pelo fato de possuir 3 cabeças, ele tem um campo de visão maior. Tendo um campo de visão maior, mesmo que seja mais fixa a quantidade de cabeças, se você tem uma cabeça aqui, outra aqui, outra aqui, você não precisa mexer a cabeça aqui, porque você consegue ver os 3 lados. E no caso aqui, como você tem uma cabeça fixa e 2 aqui, perfeito, ou a movimentação total, não diminuindo a capacidade sensorial do nosso cachorrinho, principalmente pelo fato de ter 3 cabeças. E como tem 3 cabeças conectadas ao corpo, provavelmente as 3 cabeças devem ter o controle total do corpo de uma maneira geral. Ou existe também, como falei na parte da quimera, uma cabeça principal e as segundas mais específica para algum outro tipo de comportamento. Porém, existe alguma conexão mais instintiva entre as 3 cabeças, onde essa, por exemplo, poderia ter o controle total do corpo, essa sendo agressiva, quando mais estimulada, toma o controle do corpo, ou esse aqui, no momento de trabalho, tome conta do corpo
como um todo. Então depende muito de como vai funcionar, porém pode existir a compartilhamento, vamos dizer assim, instintivo das ações e reações entre as cabeças, como tipo algum nódulo cerebral intermédio que poderia ficar próxima aqui da conexão entre as três cabeças, algo que ficaria, por exemplo, abaixo desse osso aqui, um módulo cerebral, que seria apenas um módulo que faria conexões neurais entre um e outro. Então seria mais ou menos como se uma mão pensasse, se outra mão pensasse, a cabeça pensasse, e algo que fosse percebida por essa mão levasse para a cabeça como se ela realmente percebesse da mesma forma que o outro percebesse. Obviamente com milissegundos de atraso por causa da movimentação neuronal, porém de uma maneira geral faria esse sentido. E obviamente aqui faria essas conexões a partir desse conteúdo. Aqui mostra a parte da bacia, não existe uma grande diferença. O que acho interessante é que se for pegar aqui mais lateralmente, algo que não dá para ser visto aqui por causa de uma possível região coxígena, mas aqui não dá para perceber muito bem. Porém aqui, se você for prestar bastante atenção, essa vértebra aqui, que seria a união do sacro com o restante da cauda, ela é um osso um tanto pequeno. Então se eu for ver aqui, vendo aqui mais lateralmente dá para perceber isso, ele é pequeno. Então provavelmente não deve ter uma estrutura muscular ou estupidamente forte para que não se perca, ou talvez o comportamento da cauda desse cachorro seja diferentemente do comportamento da cauda de cachorros tradicionais, onde você percebe o estímulo emocional dele a partir da movimentação caudal, porém pelo peso e pela robustez, talvez seria muito mais, vamos dizer assim, provável que seja uma cauda direcional. O que seria uma cauda direcional? Quando o animal está correndo, ele utiliza o rabo para poder fazer, às vezes, curvas muito acentuadas, ou para você ganhar um pouco de aerodinâmica, ou para você reduzir a velocidade num break. Então acredito que pela robustez e talvez a dificuldade de movimentação para um possível machucado, pelo fato de ser uma conexão muito fina e uma cauda muito grossa, acredito que seja mais uma cauda com função de locomoção do que uma cauda que tenha também esse fator de identificar a emoção do cachorro naquele momento, como aparece também em gatos, que você percebe o comportamento emotivo a partir do posicionamento da cauda e do corpo. Acredito que aqui no caso dos nossos cérebros tem mais uma função de locomoção e de movimentação do que algo mais de emoções. Novamente a gente consegue ver aqui que tem essas conexões, não nada muito diferente. Novamente o que acontece, existe um músculo que sai do externo para as três cabeças, para as três ramificações, fazendo talvez essa estrutura. Pode ser que realmente tenha uma maior movimentação considerando esses músculos laterais e esses músculos inferiores, porém de maneira geral acredito que seja mais esse ponto de fixação. Como de maneira geral o cérebro ele é apenas uma criatura que é um cachorro com aumento de partes ou um colocamento de mais uma ou outra, como acontece aqui no rabo lateralmente, não tem uma grande modificação anatômica em si. Mas eu acho bem interessante porque às vezes algo que seria mais simples pode ser muito mais gracioso. Por quê? Como nós temos um animal que ele é muito próximo da realidade, mudando algumas poucas coisas, a gente pode investir mais na genética, no comportamento, em alguns outros fatores que outros animais que possuem modificações morfológicas maiores precisem de maior atenção nessas estruturas. Por isso que muitas vezes, se você quer adentrar muito a fundo nas suas criaturas, então por que não estudar a morfologia, a fisiologia, até mesmo a genética e a etologia, que é o comportamento dos animais, justificando as suas criaturas. Então pessoal, caso vocês tenham gostado, obviamente, novamente, deixa o like, que isso fortalece demais, porque o vídeo ajuda a passar pra galera. Se inscreve, obviamente. Compartilha com aquele seu amigo nerdola que gosta bastante de cachorro, que com certeza ele vai curtir esse vídeo. E deixa aqui nos comentários qual é uma outra criatura mitológica, de qualquer mitologia que você quiser, para a gente tentar transformá-la em algo biológico. Se ela estiver dentro desse livro, mais fácil, mas se não, a gente caça isso e vai procurando outras fontes para deixar ele mais interessante. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!